Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de agosto, segunda-feira. Vamos começando mais um dia, mais uma semana com o Evangelho do dia e uma mensagem especial aqui da Paróquia São Guilherme. Eu sou o Padre Márcio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje Jesus anuncia a sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes com o anúncio da paixão. A morte de Jesus, a sua iminente paixão, vai ser uma causa de agonia para nosso Senhor, principalmente lá na véspera de sua paixão, após a última ceia, no Getsêmani. E os discípulos vão experimentar essa agonia, vão experimentar essa angústia também diante de quando Jesus anuncia essas coisas. Em algum momento Pedro vai até dizer: Jesus, para de falar isso, não fica bem, que isso nunca te aconteça. Jesus repreende Pedro dizendo: olha, aquilo que você fala é pedra de tropeço, afasta de mim essas ideias, deixa eu seguir o meu caminho. O meu caminho é o caminho para a salvação do mundo. E aqui tem o problema do imposto do templo. E aqui Jesus fala sobre os filhos e os estranhos, né, que são aqueles que devem ou não pagar os impostos. É importante, meus irmãos, a gente perceber isso, que tudo isso que acontece no mundo, essa desonestidade, essa corrupção, essa cobrança, essa diferença entre pobres e ricos, este pagar imposto e não receber nenhum tipo de recompensa ou de retribuição, né, um bem. Vocês sabem que naquela época, o único bem que os reis davam ao povo diante da cobrança do imposto era a proteção. Então eles protegiam mais ou menos o povo com as suas tropas, mas não havia segurança, educação, não havia segurança pública, né? Educação, não havia saúde, não havia escola, não tinha nada. Então era apenas um modo de enriquecer os reis e eles ficarem mais fortes economicamente e através das suas armas também para vencer os inimigos. Mas os impostos não tinham tanto sentido como hoje nós temos. A sociedade contemporânea, ela exige que os impostos sejam revertidos em benefícios para a sociedade. Isso não acontece muitas vezes devido à corrupção ou à má gestão dos impostos recolhidos. É uma tentativa nossa sempre de fiscalizar, né, o direcionamento dos recursos públicos para boas obras, para benefícios para a sociedade. E diante disso, Jesus fala: olha, quem que deve ser cobrado, os filhos ou os estranhos, né? E a gente se pergunta: será que eu sou estranho ou sou filho diante de Deus?
Será que eu sou cidadão do céu ou eu pertenço a este mundo de pecado? Ou eu pertenço ao mundo de Deus? Ou eu pertenço a esse paraíso de Deus que Ele criou aqui na terra e que eu sou uma obra-prima das suas mãos, né? Muitas vezes a gente entra nesse mundo de morte, de dinheiro, de egoísmo, de impostos, e a gente não se percebe participante de um mundo perfeito, de um mundo harmônico, de uma natureza belíssima, de um ecossistema, de um equilíbrio natural. Muitas vezes o mundo financeiro, o mundo econômico, às vezes até esse mundo de pecado tenta destruir, né? Então a graça de Deus em nós nunca nos leva a destruir a natureza, mas a gente tenta entrar em harmonia com ela, em equilíbrio. Esse é o projeto do Gênesis. É preciso que diante de tanta maldade, tanta desigualdade, isso não é natural, isso não faz parte da natureza, essa desigualdade entre pobres e ricos, essa miséria, esse roubo, essa corrupção, essa má gestão, essa incompetência nos recursos, isso não é natureza, isso faz parte de uma tendência pecaminosa que vai desfigurando a obra da criação, e Deus quer restaurar isso, restaurar através do seu Filho Jesus Cristo, trazendo paz, trazendo equilíbrio, colocando-nos no nosso verdadeiro lugar, do lugar de onde nós nunca devíamos ter saído, o lugar de filhos e filhas de Deus. Quando a gente pratica o mal, quando a gente destrói a natureza, quando a gente explora as pessoas, quando a gente é desonesto, quando a gente sonega imposto, nós não estamos sendo filhos de Deus, nós estamos sendo esses estrangeiros, esses intrusos nesse mundo. Para sermos filhos, nós temos que estar integrados com a natureza, com Deus, com a graça, com os irmãos. Nós não podemos ter esses atritos, essas brigas, essas distorções, essas desigualdades. Tudo isso não é de Deus. Jesus percebia a maldade naquela sociedade da época, mas para não escandalizar ele vai pagar o imposto, mas ele estava neste mundo não para pagar imposto, mas ele estava nesse mundo para pagar a nossa salvação. E o preço que ele paga pela nossa salvação não são moedas, mas é a sua vida, é o seu sangue derramado para nos salvar. Que a gente também possa oferecer a Deus não o nosso dinheiro, não aquilo que nos sobra, mas oferecer toda a nossa vida, para que Deus a receba, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Se Deus nos libertou, sejamos verdadeiramente livres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a bênção do Senhor, bênção de cura, bênção de libertação, bênção de paz, de amor, que essa semana seja uma semana abençoada. A Semana Nacional da Família, que Deus abençoe a sua família, que vocês possam sempre se unir e se amar, se respeitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembro que hoje, às 20 horas, nós teremos a primeira palestra. Hoje a primeira palestra será Matrimônio, o Sacramento do Amor. Vai estar conosco o Marcos Tabatini e a Fátima, lá do Piazza de Roma. Eles são da paróquia Santuário São Judas Tadeu, eles são do movimento do Cursilho de Cristandade. Então vem falar conosco hoje às 20 horas, a palestra O Sacramento, Matrimônio, Sacramento do Amor. Vamos acompanhar às 20 horas, pode vir aqui, principalmente vocês casais, tá bom? Obrigado pela participação, pela transmissão. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, e as doações e ofertas podem ser mandadas diretamente pelo nosso código de Pix, sem nenhum tipo de taxa. O número está abaixo do vídeo. Boa segunda-feira, boa semana a todos.